Igor. Oi, Igor. Quem é contra esse posicionamento entende, se baseia naquela justificativa do risco do empregador. Lá nos artigos 2º e 3º da CLT, quando ele conceitua empregado e empregador, né? Ele fala que o risco da atividade econômica é do empregador. Mas ocorre que essa é uma situação também atípica para o empregador, né? Nós não estamos num país em que esse tipo de situação entra no planejamento estratégico das empresas, né? A gente, se fosse países talvez do Oriente Médio, em que você tem um risco maior de algumas questões de terrorismo e tudo mais, até mesmo, enfim, eu vou devagar um pouco mais, assim, não quero que vocês me entendam mal como preconceito, nada disso, eu quero ficar claro que é só uma questão de região, né? Até mesmo esse tipo, talvez, de terrorismo em relação à criação de doenças e tudo mais. Não é algo que a gente está acostumado aqui, né? Então, assim, é algo muito controverso, Igor, realmente, e é tão controverso que a Câmara aprovou aí uma tratativa em relação a isso, que daqui a pouquinho a gente vai ver, tá bom? Pessoal, vamos seguir. Ainda em relação às férias individuais, a novidade é que houve aí um prazo para que os pagamentos acontecessem. Lembrando ainda, pessoal, que tudo que a gente está vendo aqui, vocês devem considerar as normas coletivas, né? Então, quando a gente fala norma coletiva, sindicato, beleza? Algumas coisas, a MP, tanto essa quanto a 936, estabeleceram aí medidas para que os acordos fossem feitos de forma individual, tá? Mas quando eu falo para se observar as normas coletivas, é porque muitos sindicatos se posicionaram nesse período, trazendo, inclusive, questões mais benéficas ao empregador, mais parcelamentos, condições de parcelamento de rescisão, de parcelamento de férias. A gente vivenciou sindicato aqui, por exemplo, que permitiu que o empregador pagasse as férias somente quando ele fosse gozar o restante das férias, caso ele antecipasse 15 dias. Então, muitos sindicatos se posicionaram aí, foram parceiros aí nesse sentido. Então, é preciso observar essas condições mais benéficas oferecidas aí ao trabalhador pelos sindicatos, ok? Apesar da medida provisória 927 indicar que os acordos poderiam ser feitos de forma individual, beleza? O eventual requerimento por parte do empregado à conversão de 1/3, né? Direito dele converter 1/3 do seu direito de férias em abono, ou seja, em espécie. Esse direito, nesse período de pandemia, deixou de ser único e exclusivo dele e passou a estar sujeito à concordância do empregador, até porque é um custo adicional ao empregador. Voltando aqui ao pagamento, então, pessoal, qual foi o prazo aí? Foram 2 prazos aí que a medida provisória trouxe. Eu poderia pagar o que for a título de férias até o dia 20 de dezembro, que é quando vence aí a última parcela do 13º salário, e o terço de férias até o 5º dia, perdão, o terço de férias até o 13º e até o 5º dia útil as férias, ok? Eu troquei as bolas aqui. Então, até o 5º dia útil, eu posso pagar as férias, os dias de gozo de férias. Então, se eu iniciei as férias em junho, eu tenho até o 5º dia útil de julho para quitar. Lembrando que a legislação prevê que o prazo para pagamento seria até 2 dias antes do gozo de férias, beleza? Pessoal, em relação ao terço, então, eu poderia pagar até o dia 20 de dezembro. Os sistemas de folha, ao menos a grande maioria, já estão bem adaptados a isso. Na época, muitos demoraram a soltar as atualizações, até porque foi rápido para todo mundo. A gente nem pode culpá-los, na verdade, mas
algumas empresas acabaram fazendo as férias com um terço, depois tendo que refazer ou tendo que administrar isso de outra forma. Mas hoje os sistemas de folha já estão adequados a essas tratativas, inclusive de desmembrar o terço de férias no recibo, beleza? Então, essas quitações que ele me deu de possibilidade para postergar, por óbvio, precisam ser quitadas antes, se a rescisão acontecer antes desses prazos. Então, se eu desligar o meu trabalhador antes dessa data aí, de 20/12, por qualquer motivo, ou eu desligar, ou ele se desligar, né, ou justa causa, enfim, eu preciso quitar tudo que eu devo a essa pessoa, né, inclusive aí esse terço de férias, beleza? Então, seguindo aqui, a medida ainda prevê a antecipação de feriados. Então, lembrando, pessoal, que todas essas são medidas ainda em vigor que devem prevalecer aí até o fim do ano, se aprovado no Senado e sancionado pelo presidente, tá? As antecipações de feriado foram usadas por alguns estados, né? O caso mais clássico é em São Paulo, e alguns municípios também, porque é permitido usar aí tanto, desde que não seja religiosos, né, pessoal, porque a legislação não permite nenhum tipo de compensação ou alteração em feriados religiosos, tá? Eu poderia utilizar isso como medida. Então, se eu paralisei a minha atividade ou se eu não tenho condições de retornar às atividades ainda, mesmo que de forma parcial, o empregador ainda tem essa possibilidade. É claro, como isso funcionaria, né? O meu empregado fica de folga e no dia como antecipação de feriado, neste caso aqui é importante ressaltar que aqui ele precisa de ter a concordância do empregado, tá? Já não é mais uma prerrogativa dele, do empregador, e nos dias de feriado, esse empregado trabalharia. Só que aqui precisa de um planejamento muito eficiente, porque isso não é funcional para todo tipo de negócio. Apesar de que, pelo menos os shoppings que a gente já tem visto abertos estão lotados, mas em regra, não são todos os setores que quando voltar à normalidade, entre aspas, né, pessoal, não significa que eles vão ter demanda 8 horas por dia, mais horas extraordinárias e mais feriados. Tem empresas que não tem sentido abrir em dias de feriados, não tem demanda, né? É claro que isso aqui não é todo mundo que tem que usar, mas são possibilidades para aquelas empresas que faz sentido, dentro do seu planejamento estratégico, que faz sentido utilizar aí essa prerrogativa, tá bom? Os feriados podem ser utilizados para compensar aí o saldo de banco de horas também, que é o nosso próximo item, beleza? A Valéria está perguntando, esse pagamento das férias só aderido para as antecipações, ou seja, férias dadas fora do período aquisitivo? Valéria, a medida provisória, ela fala que eu posso antecipar, mesmo que não tenha período. Então, independente dele ter período aquisitivo vencido ou a vencer, eu poderia, sim, durante o período de pandemia, utilizar essa prerrogativa da data de pagamento, ao menos até o início do mês que vem, né? Porque a gente não sabe ainda, já passou na Câmara, mas a gente não sabe como que se vai virar lei, se vai ter alguma modificação nesse texto aí, tá? Algumas modificações na 936 que a gente vai ver daqui a pouquinho, por exemplo, podem restringir algumas aplicações por setores. Aí já não vai ser mais para todo mundo que quiser utilizar. Então, a gente não sabe o que vai acontecer aí nas próximas semanas em relação a isso. Por enquanto, não há problema, tá bom? O Alessandro perguntou, no caso de afastamento com mais de 6 meses, depois de uma antecipação, é porque perde, né, Alessandro? Com mais de 6 meses de afastamento no período aquisitivo, esse empregado perde o direito às férias daquele período aquisitivo.
também é outra coisa, Alessandro, que precisa, a medida provisória não trata, né? É outra coisa também controversa e que a gente só vai entender isso aí aos próximos meses, caso a gente tenha alguma tratativa judicial. Se você perguntar o meu posicionamento, o posicionamento da Aline, eu entendo que há sim uma possibilidade de descontar, né, de abater isso daí do empregado, mas não foi culpa dele também ele ter se afastado, né? Então, talvez aí neste caso em específico, o risco do empregador realmente prevaleça, tá bom? Pessoal, vamos seguir. A gente já está aí com 30 minutinhos. Vamos seguir para a gente conseguir fechar. Espero que vocês estejam conseguindo interagir, ouvir bem e acompanhar aí com tranquilidade. Bom, o banco de horas. Aqui, vamos rememorar um pouquinho, rapidamente, a regra geral, né, de banco de horas. Então, basicamente, aí pela lei, eu poderia ter um banco de horas com um ciclo de até 1 ano, e se ele for individual, no pós-reforma trabalhista, ele teria um ciclo de 6 meses. E o que a medida provisória falou? Olha, você pode aí trabalhar esse banco de horas de uma forma mais flexível, né? Durante esse período. Tanto a favor do empregador quanto do empregado, podendo compensar esse banco de horas, ou seja, o empregado, porque na grande maioria dos casos, o que vai acontecer é o empregado ficar devendo à empresa, uma vez que ele não vai cumprir as atividades dele. Novamente, isso aqui depende muito de cada empresa e do planejamento de cada empresa, porque ele vai desembolsar. Se eu falo para o meu empregado, fique em casa 10 dias e isso vai para o banco de horas, lá no 5º dia útil eu preciso arcar com o salário dessa pessoa. Ele vai me pagar isso depois em horas trabalhadas. Então, também não é toda empresa que isso faz sentido. Depende muito da realidade, da estratégia, do fluxo de caixa, de uma série de fatores. Não tem receita de bolo, pessoal, para aplicação dessas medidas, tá? Então, são possibilidades que eu posso adotar. E para eu adotar de maneira eficiente, eu preciso avaliar cada regra, caso a caso, para que eu consiga aproveitar ao máximo aí cada uma dessas tratativas enquanto elas perdurarem. Mas acontece também, e aconteceu comigo aqui com um cliente, de ser o inverso. O ramo de atividade dele ele foi mais demandado durante a pandemia, principalmente durante as paralisações, e ele não era necessariamente serviço essencial. Então, os empregados da área comercial e de tecnologia, porque era uma empresa de tecnologia, fizeram mais horas extras do que de costume. Então, gerou um banco de horas muito grande. Então, neste caso aqui, foi a favor do empregado. Ainda assim, a empresa pode adotar aí a medida 927, porque ela permite essa compensação para lá ou para cá, em até 18 meses após o encerramento da pandemia. Então, de calamidade pública, esse período seria 31 de dezembro, né? Então, esse prazo começaria a contar a partir dessa data, tá? Para fazer essas compensações. Por óbvio, isso precisa ser formalizado pelo termo aditivo, tá? Então, ele fala aqui que é independente de convenção coletiva, ou acordo individual, ou acordo coletivo. Qual que é a diferença básica aqui entre convenção coletiva e acordo coletivo? A convenção coletiva vale para todas as empresas daquela categoria abrangente pelo sindicato, né? E o acordo coletivo vale apenas para aquela empresa que fez o acordo, procurou individualmente um grupo de empresas, o sindicato, para negociar alguma tratativa fora ali do que a convenção pré-determinava. Então, é preciso fazer o termo aditivo formalizando essa demanda e ele só vai começar a valer quando você formalizar isso.
Então, se sua empresa já adotava banco de horas, já tinha um ciclo pré-determinado por acordo individual ou coletivo, precisa continuar seguindo até o momento em que você fizer a formalização do acordo para aderir à 927, tá? E eu posso aí utilizar os feriados, tá? Para compensar esse banco também. Pessoal, então vamos seguir, estamos quase encerrando aqui a 927. Um outro ponto muito importante foi o diferimento do recolhimento da FGTS, que deu um fôlego para muita gente em relação a esse recolhimento. Então, nas competências aí de março, abril e maio, ficou aí inexigível esse pagamento. Então, os empregadores poderiam optar por postergar esse pagamento para a partir de julho, né? Julho, agosto, setembro, se eu quiser pagar sem parcelamento. Mas aí, a medida provisória me deu a possibilidade de realizar esse pagamento de forma parcelada, em até 6 vezes, que iria de 7 de julho a 7 de dezembro. Lá no dia 8 de junho, foi atualizado o manual da Caixa em relação a essas questões de recolhimento, parcelamento e etc. Tá? E deixa eu passar aqui, ó. Depois eu volto ali naquele. Esse parcelamento ele vai ser feito automático. Eu não preciso ir lá e solicitar como é o parcelamento normal, em via de regra, né? Eu preciso solicitar o parcelamento. Nesse caso, para essas competências, quem não recolheu, enviando a GFIP na modalidade 1 de declaração, o parcelamento será feito automaticamente, tá bom? A previsão, a Caixa ainda não definiu, ao que parece, em reuniões com alguns representantes do CFC e pessoas que trabalham em empresas de software, ao que parece, essa semana ela deve definir como que vai ser, se vai ser gerado dentro do Conectividade Social ou se pela GRFGTS, que é feita direto no portal da Caixa, que seria aí como o e-social funcionaria e nunca entrou em vigência. Então, a boa notícia é que a gente não precisa gerar essas guias via CFIP, elas vão ser emitidas aí pela Caixa, a gente só precisa emiti-las e repassar ao cliente ou à empresa. Não vai haver limite de parcela mínima e, como eu já disse, o vencimento a cada dia 7, do 7 a 7 do 12. Se a empresa quiser antecipar, porque não vai ter multas e juros, ela pode emitir a todas ou as que ela quiser antecipar e pagar antecipadamente, ok? Então, nas próximas semanas, nos acompanhe aí também nos nossos canais, nas nossas redes. A gente deve estar emitindo novidades em relação a isso, como é que essa guia vai ser efetivamente emitida, tá bom? Bom, na hipótese de rescisão, pessoal, então eu deixei de recolher o FGTS das competências março, abril e maio. E aí eu efetuo um desligamento agora em junho, ou eu efetuei um desligamento mês passado, enfim. Eu posso deixar de recolher o FGTS dessa pessoa que foi desligada para recolher junto do parcelamento? Não, isso não é possível, porque eu preciso acertar tudo que eu devo aí com o meu trabalhador no ato até o prazo da rescisão. E o FGTS não fica de fora, beleza? Então, pessoal, olha só, eu posso recolher lá naquele campo de mês anterior da GRRF ou pela CFIP individualizada. Só que lá na GRRF está cobrando encargos. É muito baixo para alguns casos, a depender da remuneração dessa pessoa. Na tabela da GRRF não há essa isenção de multa e juro. Então, se você não quer recolher, porque é mais simples, né, pagar tudo lá no mês anterior do que fazer as guias individualizadas. Mas se você não quer que gere esse ônus ao empregador, aí tem que recolher pela CFIP, porque a tabela da CFIP tá para essas competências de março, abril e maio não está
Aline, você tá sem som. Oi, perdão. Bom, pessoal, vamos encerrando então essa etapa aqui da 927 para a gente passar para 936, mas não menos importante, a 927, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas quero comentar rapidamente. Aline, o finalzinho Oi. da sua explicação do recolhimento do FGTS, você está sem som. Ah, tá, Tá. vamos retornar lá então. Obrigada. Nada. Pessoal, eu estava falando, antes de ficar sem som, eu acho que sobre a rescisão, né? Bom, vou repassar aqui por via das dúvidas. Então, o FGTS, o parcelamento vai ser automático, não vai ser gerado pela guia, pela Cefip, a Caixa vai disponibilizar ou pelo ICP ou GR-FGTS, ainda vai definir isso possivelmente essa semana, não vai haver limite de parcela mínima, e se você quiser antecipar, é só emitir as parcelas vincendas e pagar antecipado. E aí o que eu estava tratando é que no caso de rescisão, pessoal, se eu rescindir empregados antes de terminar esse parcelamento, eu preciso pagar o FGTS ao menos desses empregados até a data de pagamento da rescisão. Eu não posso deixar isso em aberto. Então, ou eu vou gerar esse valor no campo de mês anterior da rescisão, na da GRRF, tá? Mas vai gerar juro e multa. Ele não, a tabela, o arquivo de tabelas não está isentando a GRF de juro e multas no campo de mês anterior, ou pela CEPIP individualizada, tá? Fazendo recolhimento individualizado desse trabalhador. E aí, nesse caso, dá certo, não gera juros e multa. Porque os meses de março, abril e maio não devem ser pagos com juros e multas. Um detalhe importante aqui, já que eu voltei, pessoal, é de que para o empregador fazer jus ao parcelamento, ele precisa informar março, abril e maio na modalidade 1 na Cefip até hoje, 20/6, tá bom? Então, quem tiver aí com alguma inconsistência nesse sentido, já corre dar uma organizada nisso, beleza? Então, assim, eu não coloquei aqui porque, de certo modo, acaba que isso a gente já não está usando tanto, mas vou falar rapidamente. A medida provisória trouxe aí também uma prorrogaçãozinha para obrigação de exames. Lá atrás, em março, abril, quando realmente estava tudo fechado, e talvez em alguns municípios ainda esteja, as pessoas não estavam conseguindo fazer os exames ocupacionais. Então, ela deu um prazo aí para fazer até 60 dias após o fim do estado de calamidade, para fazer esses asos, à exceção do demissional. O demissional não tem jeito, tem que fazer no prazo da rescisão, tá bom? Mas os demais teria essa extensão, mas assim, só se não der mesmo, tá, pessoal? Porque isso é muito complicado, é algo muito delicado você contratar um trabalhador que de repente você vai descobrir 6 meses depois que não está apto. Então, se tiver, hoje, pelo menos nas grandes cidades, as clínicas estão funcionando mesmo que em contingência, então usem essa prerrogativa mesmo só em exames periódicos, né? Admissionais, demissionais, exames de retorno, procurem fazer. Então, 2 artigos que a MP trazia, que eram também, traziam algum alento aos empregadores e foram cassados pelo STF em maio, era o artigo 29, que falava que os casos de contaminação de coronavírus não serão, essa aqui é a redação original, tá, pessoal? Não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Bom, o que significa isso? Não seria doença do trabalho, ou seja, não teria aí a característica de acidente de trabalho por doença, garantindo ao trabalhador estabilidade de emprego de 12 meses, caso ele chegasse a se afastar pela Previdência após o 15º dia de atestado. E aí, o que o STF fez? Cassou essa
E, é claro, ainda gerar possibilidade de indenizações futuras aí contra a empresa. Caçou esse artigo. Então, o que a gente viu de maneira generalizada é de que, olha, agora, Covid-19 é doença ocupacional. Todo mundo que pegar Covid-19, que é empregado, é acidente de trabalho. Eu, particularmente, pelos parceiros que nós temos, pelas pesquisas que nós fizemos, a gente tem que ter muita cautela com essa afirmação, pessoal. A própria medida provisória já trazia aqui, comprovação de nexo causal. Então, ela não eximia o Covid-19 ser acidente de trabalho. Muito pelo contrário. Olha, todo acidente de trabalho, eu preciso estabelecer um nexo causal, principalmente os de doença, porque às vezes a pessoa tem doença pré-existente e uma série de coisas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, profissionais de saúde, é óbvio que tem um nexo causal, ou outro tipo de profissional que, por descuido da empresa em termos de saúde e segurança, fez com que esse empregado ficasse contaminado. Então, ela já trazia, não é que qualquer caso não era acidente. Não, pera lá, se eu comprovar o nexo causal, é sim. Então, quando isso foi cassado, suscitou aí no pessoal dizer, todo e qualquer empregado que pegar o coronavírus, seja jogando futebol, é acidente de trabalho. A gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Eu, Aline, particularmente, entendo que não é extremista assim. A gente precisa avaliar o nexo causal ainda assim, tá? No caso do artigo 39, ele flexibilizava a atuação dos auditores fiscais. Então, ele falava assim, olha, as fiscalizações vão ser meramente orientativas, a exceção se for trabalhador sem registro, caso haja denúncia, análogo a escravo, alguma condição com risco iminente à vida do trabalhador, e tinha mais uma situação da qual não me recordo. E aí, o STF cassou esse artigo também. Isso dava uma certa tranquilidade às empresas nesse período, para a adoção de algumas coisas que às vezes não dava para formalizar da forma mais correta possível. Mas aqui a gente entendeu de certa forma que o impacto não ia ser tão grande, porque o corpo fiscal também está trabalhando, de certo modo, de maneira contingenciada, né? Então, aqui, pessoal, o que a gente já sabe em relação ao que já foi aprovado na Câmara, mas que ainda precisa ser votado no Senado, tá? E sancionado. Então, seria a permissão do desconto de férias antecipadas nas verbas rescisórias no caso de pedido de demissão apenas, tá? No caso, por exemplo, de justa causa, perdeu, né? Porque às vezes o cara nem tem lá saldo, mas também eu creio que pode descontar porque não dependeu da empresa. E dispensa sem justa causa, por enquanto, não tem essa tratativa. Então, caso essa redação se confirme, eu acredito que vai ser mais difícil garantir esse desconto aí numa eventual dispensa sem justa causa. A retirada da necessidade de concordância por escrito na antecipação de feriados religiosos e a permissão de compensação de horas também nos fins de semana, tá? São coisas que, de certo modo, já vinham sendo flexibilizadas, mas o que mais nos agrada aqui seria o que mais teria impacto seria essa questão. Realmente, assim, a gente não sabe se será só isso, ou se isso vai vingar e como vai ser. Então, em termos de medida provisória, o que a gente tem, 927, o que a gente tem certeza é que ela vai se tornar lei aí há boa chance de se tornar lei em algum momento, mas a gente tem pouca certeza em relação a mudanças na redação, ok? Bom, bora lá mudar um pouquinho o assunto agora. Medida 946, estava quase esquecida, mas chegamos no momento dela. Ela saiu lá em 7 de abril, né, prevendo que a partir do dia 15 desse mês, agora, que acabou de acontecer, né, na segunda-feira dessa semana, haveria a possibilidade de um saque emergencial de FGTS. Lá no início do ano, o governo liberou o saque aniversário, né, liberou alguns saldos e tal, então não tem relação com aquilo, é um saque para o período de pandemia,
limitada aí, tanto de contas ativas quanto inativas, limitadas a R$ 1.045. Aline, se o empregado tem menos de 1.045, ele vai pegar tudo que ele tem lá, não pode passar de 1.045, tá? A Caixa liberou essa semana agora, né, que acabou, no finzinho da semana anterior, o cronograma que a gente vai ver aqui já já, e esse saque, ele vai ser, a Caixa vai criar aquela poupança social digital, que os empregados vão poder acessar pelo Caixa Tem. Esse aplicativo permite a transferência desses recursos para outras contas, mas se ele precisa sacar, ele pode fazer nos postos de autoatendimento da Caixa e em lotéricas. Então, esse saque pode ser feito até 31 de dezembro, conforme o cronograma de saque. Se não for feito dentro do cronograma e deixar passar, por óbvio, esse empregado não poderá mais fazer esse saque emergencial. O empregado pode fazer consulta pelo aplicativo do FGTS, pelo site da Caixa, pela central telefônica, pela internet bank, se ele tiver conta, para ver se ele tem à disposição aí e quando. Mas o calendário é esse daqui, pessoal. Nós não vamos falar mês a mês, eu vou disponibilizar os slides para vocês. Então, é por aniversário. Por exemplo, quem nasceu em janeiro vai estar disponibilizado dia 25 de julho. E na poupança para saque, né? Na poupança digital, 29/6. Muita gente ficou muito brava com esse calendário, porque o saque, na verdade, está programado até o fim do ano. Então, o pessoal está assim, poxa, mas não é emergencial, eu preciso agora, eu não preciso daqui 2 meses. Mas, enfim, é isso. Beleza? Pessoal, a gente já inteirou 1 hora aí de bate-papo. Espero que esteja sendo produtivo para vocês. E agora a gente vai entrar aqui na parte que mais nos demanda, que mais tem demandado aí no nosso dia a dia, mais tem deixado a gente meio descabelado e com dor de cabeça, né? Para quem opera o DP aí, que é a medida 936. Vamos lá. A medida 936 foi um alento aí a muitos empregadores, que ela foi muito aguardada aí desde março, porque foi quem realmente garantiu aí a manutenção de vários empregos. Ainda assim, a gente tem aí um grande índice de desemprego, mas graças a ela a gente conseguiu segurar um pouco a onda, né? A medida provisória 936 deve se tornar lei, acredito que nessa semana, porque já está para sanção presidencial, e a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que teve, mas como ela não foi sancionada ainda, e até para a gente poder fazer um comparativo, um depara com o que era e com o que vai ser em alguns critérios, em alguns quesitos, a gente vai rememorar aqui rapidinho, quais são os critérios, tá? Por isso eu fiz um quadro resumo para a gente conseguir ser mais objetivo aqui e não delongar tanto. Mas antes, deixa eu ver aqui. A Valéria está perguntando, essa opção de não fazer o recolhimento do FGTS durante esses 3 meses citados é para todas as empresas ou é opcional? Valéria, o arquivo de tabela da Cefip está vindo sem multas e juros, independente se a empresa optou ou não. Em regra, seria uma opção, tá? Que aí a empresa teria que declarar na modalidade 1, lá na Cefip. Mas mesmo para as empresas que não declararam e não pagaram, ela não vai pagar com juros e multas nos vencimentos de 7 de julho, 7 de agosto, 7 de setembro, tá? Que aí seriam 7 de julho seria o correspondente a março, agosto, abril, setembro, maio. Inclusive, quem não quiser parcelar vai pagar exatamente nessas datas. Mas o parcelamento em si precisa apresentar a modalidade 1 na Cefip,
tá? Que é a modalidade de declaração ao FGTS e Previdência Social. A Carla está perguntando, aproveitando, o funcionário que apresentar o atestado com CID de Covid os 15 dias, podemos realizar a compensação da GPS? Como será comunicado esse funcionário com o atestado? Pode sim, Carla, aproveitar. Existe uma portaria que trata desse procedimento e tem uma nota orientativa em relação ao e-social também, tá? Você vai pagar normalmente na folha, mas para o e-social você vai informar uma verba característica informativa como se fosse de salário família, tá? Em relação ao atestado, os 15, se realmente for um atestado médico comprovando a doença, os 15 primeiros dias são pagos pela empresa, a partir do 16º, caso se estenda, para a Previdência. Então, você vai informar ele normalmente como um atestado normal, mas vai ter aí uma verba informativa. Eu passo junto do material, para a gente não delongar muito, eu não sei de cabeça o número da nota orientativa do e-social, junto do material para você essa orientação. Pode ser, Carla? Aí você me conta aqui no chat, tá? Bom, senão a gente pode demandar um pouco mais desse assunto por e-mail depois, para a gente conseguir fechar o nosso escopo hoje, beleza? Bacana, Carla, obrigada. Então, vamos seguir aqui no na medida 936. A medida, ela é do dia 1º de abril, né, de 2020. Pessoal, tem algum microfone ligado? Por gentileza, desativa, por favor. Bom, ela trazia, então, duas possibilidades, né, que é a redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. A redução eu posso, né, fazer de 25%, 50% ou 70%, e eu poderia fazer até 90 dias, tá? A medida provisória não me restringe em relação a períodos, diferentemente da suspensão, que me restringe em até 2 dias, 2 períodos de 30 dias. A redução de jornada não tem essa limitação, então eu poderia fazer vários períodos desde que não ultrapassasse no todo 90 dias. Então, essa redução de jornada, por óbvio e por consequência, vai trazer redução de salário, tá? Na mesma proporção. Quando eu penso em redução de salário, em redução de jornada, pessoal, eu vou sempre pensar na redução da jornada semanal. Então, se o meu empregado fazia jornada de 44 horas, eu vou reduzir em 25, 50 ou 70 a jornada dessa semana. Em 50%, ele passaria a ser obrigado a fazer uma jornada semanal de 22 horas. E assim por diante. Se ele tem uma jornada semanal de 30 e eu reduzo 50, ele passa a fazer 15. Então, essa relação de valor de jornada, você vai considerar como sendo a da semana. A redução de salário vai ser na mesma proporção, tá bom? De 25, 50 ou 70. É importante ressaltar aqui que eu não preciso fazer o meu trabalhador trabalhar todos os dias na semana que ele já tinha costume de trabalhar. Eu posso, como ela é um limite semanal, eu posso fazer aí uma escala semanal. Ele pode matar essa redução em 2 vezes, 3 vezes na semana, um dia na semana, desde que não ultrapasse os limites legais, gente. Quais são? 8 horas por dia e intervalo de 1 hora no mínimo para jornadas acima de 6 horas, até 4 horas não tem intervalo, de 4 a 6 horas, 15 minutos de intervalo. O pessoal do teletrabalho tem um intervalo diferente, né? Teletrabalho não, perdão. Teleatendimento, que é de 20 minutos de intervalo de almoço, mais de intervalo de descanso, mais as pausas, tá bom? Então, olha só, a gente tinha aqui algumas regras, tem ainda, né? Pelo menos até os próximos dias, que isso aqui vai mudar um pouquinho, tá? Então, olha só, para os empregados que recebem salário mensal até 3.135, o acordo seria individual, beleza?
Aí teve aquela polêmica toda com o STF, que disse que tinha que enviar para o sindicato, mas depois mudou de ideia, enfim. Então, vale o acordo individual. Para os empregados que costumeiramente são chamados de hipossuficientes, que é aquela figura que apareceu na reforma trabalhista, que são aqueles empregados que têm curso superior. Obrigada, Ederson, isso aí, nota 21 de 2020, do E-Social. Aqueles empregados que têm curso superior e recebem mais que 2 tetos da Previdência, que hoje é de 6.101 quebradinhos, podem negociar o seu contrato de trabalho diretamente com o empregador. Então, esse não precisaria de sindicato. E empregados com salário mensal entre 3.135 e os 12.000 lá do hipossuficiente, somente por convenção coletiva ou acordo, ou se a redução for de 25%. Por que essa proteção? Porque nessa faixa salarial, o empregado perderia mais em termos de renda. Porque a gente vai rememorar à frente que o benefício que o governo está oferecendo é equivalente ao percentual de redução sobre o que seria o seguro-desemprego. Como o teto do seguro-desemprego é 1.813, pessoas com um nível salarial maior perderiam muito em termos de renda, tá bom? Bom, tanto neste caso da redução, quanto no caso da suspensão, há uma garantia de emprego, que é durante o período de acordo e após o fim desse acordo de redução, pelo período em que ele tiver perdurado. Então, se foi 30 dias, ele tem garantia por mais 30 dias, né? Ele tem garantia de 30 dias de emprego após retornar. Beleza? Bom, até aqui acredito que esteja tudo bem. O pessoal já está bem acostumado com essa norma, acredito eu. Quem não é da área, se tiver alguma pergunta, pode mandar aí que a gente tenta responder para você. Então, a suspensão, da mesma forma, só que a suspensão poderia ser somente até 60 dias. Quando a gente olha para a CLT, o layoff, que é o 476A, ele permite até 5 meses, né? Mas lá na CLT, a tratativa é de que ele seja via acordo via sindicato da categoria, tá? Então, aqui você tem a possibilidade de ser um acordo individual, fracionados em 2 períodos de até 30 dias. Tanto na suspensão quanto na redução, o prazo para eu firmar esse acordo, pessoal, é de 2 dias corridos de antecedência. Vale ressaltar que na medida provisória 936, a gente não tem, como na 927, a escrita, a redação de que ele pode ser feito por meio eletrônico, apenas escrito, diferentemente da 927. Então, as empresas precisariam ter feito ou fazer daqui para frente o acordo formal. Vai haver uma mudança em relação a isso na nova redação, beleza? Bom, então o empregador, no caso de suspensão, tem que continuar pagando os benefícios que ele concedia aí por liberalidade a esse empregado. O layoff da CLT trata da mesma forma, tá bom? Quais são esses benefícios? Plano de saúde, alimentação, plano odontológico ou alguma outra benesse oferecida pelo empregador. E o Vale Transporte? Isso é um consenso de que não teria continuidade, porque ele tem lei específica e o empregado, por óbvio, não está prestando serviço, e nem deve, inclusive, né? Suspensão é suspensão. Felizmente, a gente tem notícias de algumas poucas empresas que fizeram suspensão, mas o empregado continua trabalhando apenas para ter um subsídio do governo. Cuidado com isso. Então, ele não pode trabalhar de maneira alguma, nem em casa, nem remoto, nem parcialmente, é suspensão de contrato. Então, olha só,
Aqui ela tem a mesma manutenção, a garantia de emprego, e há uma ajuda compensatória. No layoff lá da CLT, ele faculta essa ajuda compensatória aí, a depender da negociação do sindicato. Então, aqui ele obrigou a ajuda compensatória apenas para as empresas que faturaram mais de 4 milhões e 800 em 2019. O governo fez alguns cruzamentos de dados lá no portal do Empregador Web, mas com a Receita, assim, não deu muito certo. A gente tem notícias de empresas que erraram, porque, assim, quem operacionalizou o benefício sabe, e quem não, como que é isso? Lá no portal do Empregador Web, que é onde a gente envia o seguro-desemprego, tem um campo para eu informar lá esse benefício emergencial. E a primeira vez que eu vou fazer, primeiro acordo que a empresa faz, o primeiro comunicado, ele me pede para informar esse faturamento. Ele pergunta, esse faturamento, essa receita bruta em 2019 foi mais ou menos que 4 milhões e 800. E é irreversível essa resposta, pelo menos por enquanto. A gente teve algumas atualizações do portal, mas ainda faltam algumas coisinhas, essa é uma delas. A gente não consegue alterar ainda essa resposta. E isso gera um impacto no recebimento do benefício, né? Por quê? As empresas que faturaram mais de 4 milhões e 800 são obrigadas a pagar uma ajuda compensatória de 30% da remuneração desse empregado. O que significa, aqui embaixo, ó, quando a gente olhar para os pagamentos, ó, a empresa que paga 30%, o governo tem que pagar só 70% do que seria o valor do seguro-desemprego. Se eu informei que ela faturou menos e, na verdade, ela faturou mais, e o governo não conseguiu, essa informação não estava na Receita ainda, porque tem um período, eu não sou contadora, mas tem um período aí de entrega da contabilidade, né? Acho que até junho para algumas empresas. Ele recebeu 100% indevidamente, mas é necessário corrigir e no futuro ele vai ter que devolver esse valor a maior. Na verdade, as devoluções são a cargo da empresa, né? O que é outro problema. Mas, enfim, a gente chega lá já já. Então, olha só. Aqui, vamos já pular para os recebimentos, mas só voltar aqui rapidinho. Essa ajuda não tem incidência de nenhum tributo, né? FGTS, INSS, Imposto de Renda. Vale ressaltar, pessoal, que o artigo 9º da medida provisória me permite estabelecer a ajuda compensatória diferente dessa. Muitas empresas, pessoal, quiseram complementar esse valor. Poxa, Aline, eu quero garantir o que ele ganhava, mas sem ter ônus, sem ter encargos trabalhistas. Eu posso dar mais de ajuda de custo? A MP não coloca óbice nisso. No artigo 9º, ela inclusive traz essa possibilidade, tá bom? Então, eu seria obrigada a dar os 30% se eu faturei mais de 4 milhões e 800, mas por liberalidade eu poderia sim acordar outro tipo de ajuda compensatória, tá bom? A Márcia está perguntando, como ficam os casos que já venceu os 60 dias e a empresa ainda não abriu? Quem vai pagar os salários? Tipo bares, restaurantes que suspendeu por 60 dias e venceu. A gente até tocou em bares e restaurantes um tempinho atrás. Realmente, Márcia, tem muitas empresas nessa condição, tá? Principalmente bares e restaurantes. Então, assim, se elas não puderem, não sei exatamente de qual região você ao menos aqui em Goiás, o Sindibares está muito atuante e tem feito alguns acordos, inclusive de parcelamento de rescisão, isenção da indenização da medida provisória, caso ele garanta emprego até X data do ano que vem. Enfim, o empresariado precisa fazer essa pressão também junto ao sindicato, mas, Márcia, infelizmente, o que a gente precisa, se já fez os 60 dias, ele só pode fazer mais 30 de redução, ele poderia reduzir 70%.
Poxa, mas ele não tem nada para pagar salário. Então, infelizmente, ele não tem muitas alternativas, tá? É tentar acordo com os sindicatos para poder postergar essa suspensão. A gente vai ver, a medida provisória foi votada já, tá? Sim, pode utilizar a 927, Alessandra. Vamos colocar na hipótese de que ele já antecipou férias. Se a gente está pensando no cara que não tem dinheiro para pagar salário, ele não tem dinheiro para antecipar férias, nem que seja no 5º dia útil. Ou, às vezes, ele não tem condições de pagar salário, porque se ele usar o banco de horas, ele tem que pagar o salário que o cara vai pagar em horas para ele só lá na frente, né? Mas ele pode, sim, se caso dentro da estratégia dele, agora o governo está liberando o Pronamp, né, para as micro e pequenas empresas, ele pode, sim, usar a medida 927. A 936 traz a possibilidade de prorrogar esse prazo, Márcia. Só que existe um detalhe, e aí eu quero que você me aguarde a chegar nesse ponto para a gente ver juntas, tá bom? Algumas empresas tentaram, inclusive teve um restaurante, esqueci o nome dele agora, no Rio de Janeiro, que desligou o pessoal e tentou ali fazer o fato do príncipe, né? Já saiu uma decisão em primeira instância e a juíza lá da região não acatou e reverteu para ele, inclusive, mandou ele recontratar todos os empregados novamente. Talvez ali para fazer o procedimento da forma correta de desligamento, enfim. Mas, infelizmente, Márcia, a gente tem que pensar nas opções que a gente tem dentro aí da estratégia da empresa de financiamento, né? Utilizar esses créditos que o governo está propondo nesse momento também, tá bom? A Interlene perguntou: quando o plano de saúde odontológico é pago pelo trabalhador, tipo a empresa não paga nenhuma porcentagem, é tudo pelo trabalhador, descontado no contra-cheque, como fica? Bom, os nossos parceiros jurídicos aqui, também é o meu pensamento, ele aderiu em algum momento e concordou com esse desconto porque é o certo a se fazer, né, pessoal? Então, se eu tenho um desconto na folha do meu trabalhador, eu tenho que ter um termo aí indicando essa regra e essa autorização de desconto. Eu posso continuar descontando, gerando um saldo devedor. Infelizmente, é algo crítico para o trabalhador, mas ele pode pagar também direto na empresa, caso ele tenha essa condição ao receber o seu benefício. Beleza? Vou responder só mais uma pergunta aqui para a gente continuar, porque a gente já tem um bocadinho de coisa para ver. Aline, meu marido está nesse contrato de suspensão de atividades laborais, porém, não foi pago o vale alimentação dele. Isso está correto? Não, Valéria, no meu entendimento não está correto, tá? A empresa precisaria garantir para ele esse benefício, ok? Como determina a medida provisória, tá claro lá a manutenção desses benefícios. Pessoal, vamos seguir? Então, o benefício emergencial proposto pelo governo leva em consideração, tem como base de cálculo o seguro-desemprego, né? E a gente sabe que o cálculo do seguro-desemprego não corresponde aí à remuneração do trabalhador. Então, se ele reduziu integral. Então, se ele reduziu a jornada em 25, 50 ou 70, ele vai receber o mesmo percentual do que seria o seguro-desemprego, tá? E no caso de suspensão, ele vai receber 100% do que seria o seguro, se o faturamento da empresa foi inferior a 4 milhões e 800. Se foi superior, ele vai receber os 70% do seguro-desemprego. Pessoal, até aqui acredito que o pessoal consegue entender, assim, já está mais internalizado, né, com esse processo. A gente tem tido muito problema na operacionalização do benefício emergencial. Não sei quanto a vocês aí, como que vocês têm, o que vocês têm vivenciado no dia a dia, mas tudo foi muito rápido e as ferramentas que nos foram disponibilizadas inicialmente para fazer os comunicados, porque o comunicado aí o comunicado é de 10 dias, né?
para comunicar aí ao governo. 10 dias corridos contados da data da vigência do acordo. Então, eu tenho 2 dias para comunicar ao meu trabalhador, meu empregado. Então, eu vou informar o início da vigência efetiva. Então, eu tenho 10 dias para poder informar lá no portal do empregador web esse acordo de suspensão ou de redução de jornada. E aí a gente teve muitas dificuldades, porque o primeiro layout que nós recebemos era muito precário, né? Ainda é um pouco, para falar a verdade, mas hoje a gente já tem mais opções, mais orientações, e uma outra dificuldade que a gente tem até hoje é de obter informações oficiais do DataPrev. A gente vê muita coisa circulando de gente que participa das reuniões, não são dados oficiais, isso deixa a gente muito inseguro e acaba que a gente não consegue também dar segurança para o empregador, dar algumas garantias para o empregador. Então, a gente vivenciou várias coisas aí de abril para cá, de contrato de benefício suspenso, de parcela que já tinha sido programada e que reprocessou e mudou de data, uma série de coisas, uma série de constrangimentos também que a gente teve que vivenciar no dia a dia com os trabalhadores. Mas, resumindo e rememorando, não vai ter acesso a esse benefício quem esteja ocupando cargo público ou de comissão. Isso aqui já estava lá na MP. Um outro aspecto que dificultou muito nossa vida foi que a medida provisória é de 1 de abril, mas a regulamentação de como como os pagamentos aconteceriam, como que seria alguns critérios, como que seria o cruzamento de dados, onde que o governo ia pegar as remunerações, o que eu ia informar, se era salário, se era remuneração, só aconteceu dia 22 de abril. Até lá, muitas empresas já tinham feito acordo, já tinham passado de 10 dias. E, por informações não oficiais, o governo vem anistiando esses prazos. A última que eu soube essa semana era que até o dia 21, eu acho, podia regularizar todos os acordos. Isso me deixa muito segura, porque eu passei o mês de maio inteirinho e junho escutando novas datas de anistia, mas nunca por dados oficiais do governo, né? Então, assim, isso nos deixa um pouco inseguro em relação a como o governo vai tratar isso no futuro. O Benício perguntou, Aline, a prorrogação de suspensão e redução já foram assinadas? Eu acho, Benício, que você está perguntando em relação a ela se tornar lei, né? Eu já chego lá, tá, Benício? Já mesmo, beleza? Sim, já foi aprovado na Câmara e no Senado, mas tem um detalhe, a gente ainda não tem o prazo de prorrogação. É uma questão que ainda vai demandar uns dias, tá? Mas vamos lá. Então, assim, o que a gente percebeu é que muita gente que tinha cargo público fez o acordo e não recebeu, e essa figura aqui, ó, o aposentado, porque não estava muito claro, né, lá na medida provisória. Então, muitos aposentados que são empregados fizeram acordos de suspensão e não deu certo, o governo não vai pagar, e aí fica para a empresa esse ônus. Um outro detalhe aqui, pessoal, é o seguinte: admitidos após o dia 1º de abril não terão direito ao benefício. Esse admitidos são contratos de empregados. Tanto a medida 927 quanto a 936 não restringe quanto tempo de serviço, se tem estabilidade ou não, caso de gestante, por exemplo, se é aprendiz, enfim, só tem que ser empregado. Então, não entra estagiários, beleza? No caso da 936, porque ele não é empregado, ele não é segurado a previdência, ele é regido por lei própria. Então, vejam, só que a MP limitou que admitidos após o dia 1º de abril, que em regra não estaria sendo afetado pela pandemia, não vão ter acesso a esse benefício. O problema
é que a portaria do dia 22 disse o seguinte, olha, ele tem que ser informado no e-social, independente da admissão, até o dia 2 de abril. E aí, meus amigos, o que acontece? O e-social está valendo para todas as empresas, do grupo 1, 2 e 3. Mesmo que as empresas do grupo 3 não estejam enviando folha de pagamento, que por um acaso vai ser prorrogado de novo, e fiquem muito atentos aí aos nossos conteúdos, porque em breve a gente vai fazer uma live muito legal sobre e-social com o professor José Maia, tá? A gente só está aguardando aí se concretizar essa novidade aí do cronograma para a gente poder agendar, mas já está ok. Professor José Maia é autoridade em e-social para a Secretaria do Trabalho, tá? Então acompanha a gente que a gente vai ter muita novidade aí nos próximos dias e daqui para frente também. Bom, então vejam. Empregados informados no e-social até o dia 2 de abril. Essa era a redação aqui da portaria 10.486. Aí, o que aconteceu? Lá no finzinho de maio, o pessoal já tinha recebido a primeira parcela, porque os pagamentos vão ser de 30 em 30 dias, no caso de suspensão, né? E redução. Até aí tudo bem, que o governo liberou para todo mundo. Quando chegou no finzinho de maio, veio uma chuva de benefícios suspensos. Depois de um dia, houve aí a análise e a informação de que esses benefícios suspensos eram de pessoas que tinham vínculo e tal até o dia 1º de abril, mas não tinham sido informadas no e-social. Pois bem, no dia 11, no dia 5 de junho, eles deram uma anistia aí. Não, tudo bem. Não precisa ser só no e-social. Pode ser, aqui ficou repetido, empregados informados no e-social ou constante na base do CNIS. Então, a gente sabe que o governo vai cruzar as remunerações e os dados com a base do CNIS. O que é o CNIS? É a base de dados onde eu encontro os meus vínculos e as remunerações, principalmente para fins de benefício previdenciário. Inclusive, aquelas remunerações, 3 últimas remunerações que eu informo, em regra, não vão ser considerados, porque ele vai lá no CNIS buscar essa informação. Qual que é o outro documento que eu alimento o CNIS? A CEFIP. Porque as empresas do grupo 3, por exemplo, ainda não estão enviando folha. Ocorre, pessoal, que a CEFIP de março, nesse caso, que seria a última janela, ela é todo dia 7. Então, quem foi admitido até fevereiro foi no dia 7 de março. Mas quem foi admitido em março tinha até dia 7 de abril para enviar a CEFIP. Então, pode ser que alguns empregados tenham ficado fora dessa informação até o dia 2 de abril, ainda assim. Então, a gente tem ainda alguns empregados aí que, com certeza, estão com benefício suspenso. E se você observar a data, para a grande maioria, vai ser de admitidos em março, que não foram informados, ou via e-social, ou CEFIP, até o dia 2 de abril, tá? Isso daqui, ao que parece, não tem volta. Então, infelizmente, essa galera que ainda ficou para trás vai ser ônus do empregador, ok? Uma outra coisa que a portaria trouxe como ponto de atenção são os cargos de confiança, ou a galera que recebe remuneração variável. Veja, para as reduções de jornada. Muitas empresas têm feito o seguinte: olha, você é cargo de confiança, não bate ponto, então a gente vai reduzir sua jornada em 50%, 70%, sei lá, 25%, mas você vai continuar trabalhando normalmente. E aí a portaria veio tentar restringir isso, porque eu vou continuar pagando algo para essa pessoa, salário. Normalmente,
são pessoas, muitas dessas pessoas recebem comissão, que são remunerações variáveis, né? Então, a gente está falando de cargo de confiança, de comissionista. Em regra, ele não poderia produzir a mesma coisa. Aline, mas se ele conseguir vender a mesma que ele vendia enquanto fazia 8 horas, pode dar problema? Pode dar problema, porque o governo vai entender que você está exigindo um nível de produtividade extraordinário dele, tá? Então, reduzir a jornada teria que reduzir de forma equivalente à produtividade. Não é reduzir percentual de comissão, tá, pessoal? Percentual de comissão permanece o mesmo. Agora, em tese, se ele trabalha 70% do tempo a menos, o mais lógico é que ele venda menos. Então, a redução da comissão automaticamente vai ser proporcional, porque ele vai produzir menos. Não significa que você tem que reduzir esse percentual de comissão. Na verdade, nem pode, né? Que é ilegal. Beleza? Essa é uma alteração contratual não benéfica. Então, ele vai pegar lá as últimas 3 remunerações e vai cruzar os dados com o CNIS. Se não constar a remuneração de alguns dos 3 meses, o mês que faltar será desconsiderado. Uma outra parte importante é que se ele não achar a remuneração no CNIS, ou porque você não enviou o CFIP, ou não enviou o E-Social, somente para as empresas que já estão obrigadas a enviar a folha no E-Social, ele vai fazer sobre um salário mínimo, o que pode prejudicar o trabalhador, ok? Muitas pessoas, aconteceram alguns casos aqui, pelo menos com a gente, de que ele não teve o vínculo encontrado porque não tinha, o CNIS não foi encontrado, mas estava tudo certinho. Ele estava informado no E-Social, ele tinha, a CFIP estava regular, mas era falta de atualização cadastral. Então, é só ligar no 135 e fazer essas atualizações, endereço, coisa cadastral mesmo, e aguardar o reprocessamento que dá certo. O empregado intermitente tem direito aí a R$600 por 3 meses, automaticamente não precisaria ser declarado, ok? Hoje, pessoal, no portal, a gente já tem a opção, graças a Deus, de prorrogação, né, e de antecipação. Isso demorou bastante, porque a medida provisória prevê que eu posso antecipar esse acordo. Então, eu fiz um acordo de 3 dias, seja do que for redução ou suspensão, eu posso retomar a normalidade, desde que eu avise esse empregado com 2 dias de antecedência e com os mesmos 2 dias no portal. Esse prazo agora que deve começar a entrar nos eixos, até porque essa atualização saiu em meados do dia 22 de maio, né? Essas funcionalidades de prorrogar, e aí muitos empregados, nos casos de antecipação, receberam valores a maior, tá? Então, é importante deixar claro, ou no termo aditivo, ou num comunicado adicional, que em caso de recebimento a maior, indevido pelo empregado, por essas questões de operacionalização, o empregador vai ter que devolver à União via GRU, e o empregado teria que devolver ao empregador. Então, hoje a gente não vê problema nesse desconto em folha aí, se necessário. Beleza? Bom, o recurso ainda não está disponível também. Era uma previsão aí para sair dia 15, agora parece que é depois do dia 22, ter outra atualização no portal. Hoje a gente também tem uma opçãozinha lá, um botãozinho, perto do nomezinho dele, quando você consulta, para alterar dados cadastrais, mas você só consegue alterar caso tenha alguma notificação de erro, tá? De data de nascimento, de nome ou algo nesse sentido. Então, eu poderia recorrer, fazer esse recurso administrativo em caso de indeferimento ou arquivamento, que eu não concorde. Em 10 dias, esse prazo também está furado, porque a gente não sabe como fazer, a Secretaria da Economia, ao menos aqui na nossa região, não tem nem ideia de como fazer, Secretaria do Trabalho.
Então, a gente está aguardando isso aí chegar, bem como a alteração da informação do faturamento, tá? Então, protocolado e interposto o recurso, o prazo de devolutiva seria de até 15 dias corridos, tá bom? Até uma das coisas aí, que é aquela situação dos admitidos de março, a gente não sabe se daria certo, mas pode ser que caiba recurso, né? A gente tem que esperar aí para ver como que vai ser essa operacionalização desse recurso. Beleza? Até lá, quem tiver com indeferimento, infelizmente a empresa vai ter que ir arcando com esse ônus de alguma forma. Então, o empregado, esse benefício cessa em algumas opções listadas aqui. Eu vou reforçar essa daqui, pessoal, ó. Por quê? Existe uma discussão, e muita gente me pergunta isso, Aline, mas o cara não quer voltar, ou porque ele está com medo, ou porque ele não concorda, sei lá. Ou na antecipação, ou ao final do acordo. Pessoal, o retorno à atividade normal, seja atividade de jornada integral, ou seja, sair da suspensão e retornar às atividades, ele é entendido como algo benéfico ao trabalhador, que ele vai retomar a renda integral dele, tá? Somente no caso de suspensão de contrato, FGTS, INSS, que ele deixa de contribuir, na verdade, ele tem que complementar do bolso dele, se ele quiser dar continuidade. Então, é uma condição benéfica. Então, não é uma prerrogativa do empregado concordar ou não com esse retorno. Ele tem que retornar caso o empregador o solicite esse retorno. Então, o que fazer? Você vai formalizar, né? E se ele se recusar, você vai comunicar imediatamente o benefício. E ele deixa de receber, por óbvio, você também não tem que fazê-lo. Ele vai ter os descontos de falta, podendo ocasionar até no abandono de emprego, seguindo o rito para essa caracterização, né, pessoal? Comunicar o retorno ao trabalho e etc. E esperar 30 dias corridos aí para fazer o desligamento por justa causa, beleza? E aí tem algumas outras informações, mas essa aqui era a mais, o pessoal mais tem dúvida. Eu vou passar, pessoal, porque a gente já está indo para os 20 últimos minutos, então para a gente poder conseguir fechar, já entrando aqui nas alterações previstas, beleza? Então, deixa eu só ver aqui a pergunta antes da gente iniciar, Benício, Aline, não seria por mais 60 dias a suspensão, totalizando 4 meses? E no caso da redução, prorrogar por mais 30 dias, também totalizando 4 meses? Benício, se a gente não olhar para a redação nova, que é o que a gente vai ver agora, a redução de jornada é 90 dias e a suspensão 60 dias. Quando o empregador quer usar as duas opções, o que ele vai fazer? Ele já usou, sei lá, 60 dias de suspensão. Ele só pode usar 30 dias de redução de jornada. A soma das duas alternativas não pode ultrapassar 90 dias. Então, hoje, a gente não tem essa premissa de 4 meses, tá? Pode vir a ter, que é o que a gente vai ver agora, mas isso ainda não está definido. Lohane, no caso do funcionário que teve a redução de salário, mas estava com processo de aposentadoria em andamento desde dezembro. A aposentadoria foi concedida em abril. Ela recebeu a primeira parcela do bem em maio, a segunda agora em junho. Corre riscos dela ter que devolver, tendo em vista que agora está aposentado por idade, porém trabalhando? Eu entendo que sim, porque se a aposentadoria foi concedida em abril, mesmo que retroativa, ela vai receber esse benefício de forma retroativa. É importante acompanhar o processamento nos próximos dias de indeferimento ou de suspensão desse benefício, alguma notificação em relação para o empregador. Eu teria cautela aí no recebimento dessa, pelo que você falou, ela já recebeu em junho, né? Mas eu entendo que sim, que há o risco desse benefício ser notificado.
Bom, pessoal, então vamos seguir. Quais as principais alterações na redação? Pessoal, o projeto de lei complementar 15 de 2020 mudou muita coisa. Eu trouxe aqui pela nossa jornada, e com certeza a gente vai programar um segundo momento, até mesmo com parceiros, para a gente discutir melhor isso, mas após a sanção presidencial, eu trouxe as alterações que eu considerei serem de mais impacto, de impacto imediato aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Essa já está aguardando a sanção e com certeza deve ser sancionada sem, eu espero, sem vetos, mas não dá para a gente ter certeza, tá? Então, vejam, os prazos da suspensão de contrato e redução em salário, Benício, que é o que você está ansioso para saber, poderão ser prorrogáveis por prazo determinado, mas em ato do Poder Executivo. Então, quando o presidente sancionar, pode ser que ele já determine isso, mas por hora a gente não tem por quanto tempo. O que a redação fala é que ele pode ser dentro do limite temporal da calamidade pública, ou seja, até o fim do ano. Mas a gente não tem certeza de como isso vai funcionar. Então, assim, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe por quanto tempo, nem necessariamente como. Por quê? A redação fala que essa prorrogação pode levar em consideração o setor da atividade, né, o setor econômico, departamento, pode ser parcial ou total dos postos de trabalho. Então, pode ser que o Poder Executivo prorrogue isso só para os setores mais afetados, como, por exemplo, bares e restaurantes. Hoje a gente pode fazer isso para todos os setores, mas pode ser que não possa mais, entendeu? Então, a gente precisa aguardar aí os atos dos próximos dias, das próximas semanas. Está todo mundo muito ansioso para tentar entender isso, porque muitas pessoas, como acho que foi a Márcia que perguntou antes, tem muita gente muito ansiosa porque não tem mais dinheiro para pagar os funcionários, tá bom? A Ana perguntou, pela medida 927, os acordos individuais se sobrepõem aos acordos coletivos? Então, Ana, essa é uma pergunta, em regra, ela fala do acordo individual. Há discussões constitucionais em relação a isso, porque quando eu olho na hierarquia da norma, a CLT é maior, né? E a Constituição Federal também, que dá poder ao sindicato aí nesse sentido, de negociar a troca de feriado, por exemplo, né? Antecipação de férias, mas isso é algo que eu considero assim, muito tranquilo, até porque muitas empresas, então assim, na minha opinião, se eu tenho um acordo ou uma convenção para esse período de pandemia que traga outras regras, eu seguiria do sindicato. Pessoal, eu infelizmente não vou conseguir talvez responder muitas perguntas mais, então eu vou deixar meu e-mail ao final para vocês, tá? Para a gente se comunicar aí. A semana que vem eu consigo, a gente pode ir se falando durante a semana que vem para vocês que se inscreveram, para a gente conseguir sanar um pouco mais algumas dúvidas, e lembrando que a gente deve trazer mais conteúdo aí com essas alterações da medida 936, tá bom? Os atos necessários à pactuação dos acordos individuais e escritos de que trata esse artigo poderão ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos. Eu deixei a palavra artigo, mas não citei o artigo. O que importa aqui é o seguinte, lá na medida provisória, eu só podia fazer os acordos escritos. E agora ele me permite usar os meios eletrônicos como a medida 927 o fez, tá bom? Então eu poderia usar também e-mail, WhatsApp com cuidado, né, pessoal? Ontem eu assisti um conteúdo da professora Vólia Bonfim, que eu indico para vocês também, e ela fez uma observação muito interessante, tá? Que é o seguinte, o eletrônico, por exemplo, o e-mail é sensível, o WhatsApp, por exemplo, é muito sensível, porque pode ter sido o filho que mexeu no celular, né? Pode ter sido, sei lá, ele pode não responder.
Agora, se ele mandar por voz, aí sim, vale mais até do que a assinatura. Então, tem que ter alguns cuidados com os meios que você vai enviar. Então, preferencialmente, que seja escrito, termo aditivo assinado, tá bom, pessoal? Então, deixa eu só beber um gole de água. Na redução de jornada, o empregado poderá complementar a contribuição do INSS. A complementação também é facultativa ao empregado intermitente. Lá na medida provisória 936, ele tratava desse complemento para o empregado suspenso. Então, ele traz essa faculdade também para o empregado que teve a jornada reduzida e, consequentemente, o salário contribuição reduzido também. Mas aqui, esse complemento é do bolso do empregado, tá? Não é uma demanda, não é um custeio da empresa. Uma outra segurança que a redação nova traz é em relação às gestantes. A medida provisória não limitou, existia já um consenso, existe, né, um consenso majoritário de que pode fazer a suspensão ou redução de jornada para a empregada gestante, mas existia uma série de dúvidas. Eu já ouvi um juiz do trabalho, ele assim, é muito só nessa opinião dele, mas que emitiu uma opinião de que ele não achava que a empregada gestante pudesse ser beneficiada aí da medida, pela proteção que ela tem da lei, para garantir a renda integral e etc. E aí essa nova redação traria aí uma segurança nesse sentido, beleza? Isso mesmo, Igor, professora Vólia, pessoa muito joia mesmo. Os conteúdos, cara, ela nem tem nem fora da curva, né, Igor? Bom, vamos lá. É tipo assim, eu quero ser ela quando eu crescer. Bom, vamos lá. Então, olha só, no caso da empregada gestante, a garantia provisória de emprego será por período equivalente, que é aquela garantia que permanece do mesmo jeito, aqui a gente só trouxe alterações. Então, o que eu não colocar aqui de garantia de emprego, de percentual, de ajuda compensatória em suspensão, suspensão continua 60 dias, redução continua 90, não mudou. Então, pode ser prorrogado, mas para quem não utilizou nenhuma das opções hoje, ainda é 60 dias suspensão e ainda é 90 dias redução de jornada, tá? Então, o que acontece aqui no caso da gestante? Ela tem direito tanto à garantia que ela ganhou por ela ter o contrato suspenso ou reduzido, mas quanto da estabilidade de gestante mesmo, qual é? Desde o conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto. E aí algumas convenções coletivas trazem tratativas adicionais, dão outras garantias. Então aqui, essa garantia que ela adquiriu pela 936 e pela lei complementar que vai vir a seguir, aqui a gente já está contando que vai ser sancionado, né, dessa forma. Então quero ressaltar de novo, não foi sancionado ainda, tá? Vai começar a contar somente a partir do término da garantia da Constituição, que é de 5 meses após o parto. Então, elas não vão andar juntas como normalmente é. Então, as estabilidades no direito do trabalho já é majoritariamente entendido de que se eu adquirir mais de uma estabilidade, elas vão caminhar junto, prevalece a mais benéfica. Então, nesse caso, a redação traz aqui, ó, que ela vai ter a garantia do emprego por período equivalente à redução ou à suspensão, contada a partir do término da garantia que ela já tinha enquanto gestante. Então, que acumulativa, né, pessoal? Beleza? Essa é uma das grandes novidades aí, que o pessoal tinha muita dúvida em relação a essa contagem. Inclusive, eu tenho um cliente nessa condição, e ele não vai ficar muito feliz em receber essa notícia. Mas vamos lá. Ainda na questão da gestante. Isso aqui não tinha na medida provisória, mas ao menos aqui a gente já vinha orientando os clientes dessa forma, mas existia muita dúvida. Então, pois bem, ela está no período de redução ou de suspensão, e nesse período
ela deu à luz, o parto aconteceu. Então, ocorrido o evento caracterizador do início do benefício da maternidade, né, que é o parto, ou um atestado, que eu posso acessar o salário maternidade até 28 dias antes do parto, se for gestação de risco, o empregador deverá efetuar imediata comunicação ao Ministério da Economia, ou seja, a cessação do bem para que sejam aplicadas as medidas do salário maternidade, tá? Aline, se ela não me comunicar do parto, aí cada empresa vai ter que adotar uma medida aí, uma estrutura, um canal de comunicação para conseguir respeitar essa tratativa aqui, se for sancionado nesse formato. Bom, ela deu à luz, ou ela corresponde aos critérios de maternidade, ela vai interromper o bem e vai acessar o salário maternidade com a sua remuneração integral, ok? Então, veja, como que funciona isso nas empresas? Eu pago para ela, a medida provisória deixou essa nuvem, essa coisa nebulosa, até pelo menos a portaria, porque ela fala só de salário, vai ser sobre o salário, 70% sobre o salário. E a gente que é do DP, a gente tem na cabeça assim, salário base ou salário contribuição, né? Que é o todo, a soma dos proventos que eu recolho lá a minha previdência. E aí a portaria, a gente já vinha orientando no sentido de que seria remuneração, ou seja, salário e contribuição, e a portaria nos deu aí essa confirmação ao falar que cruzaria com os dados do CNIS, já que o CNIS trata de salário contribuição, ok? Então, ela passa a perceber o salário maternidade. Se ela for empregada de empresa, a empresa vai fazer o repasse nos contra-cheques e abater na guia de previdência social. Se ela for empregada doméstica, já que essa medida se aplica aos domésticos, ela vai dar entrada lá na previdência social, tá? Porque o empregador não faz nenhum repasse nesse caso, o empregador doméstico. Beleza? Uma outra novidade é que a ajuda compensatória, tanto a de 30% que é obrigatória, quanto outra ajuda que a empresa queira dar por liberalidade, poderá ser deduzida. A medida já trazia a dedução do lucro líquido. Não sou contador, então não vou conseguir aprofundar nisso, mas quero deixar essa informação para quem é ou para quem quiser discutir com a área contábil. Aí trouxe como novidade, pode abater nos rendimentos do trabalho não assalariado da pessoa, para quem tem outros rendimentos, pode deduzir na declaração do empregador doméstico, o que é muito bom, no resultado da atividade rural, também aí para o pessoal do contábil, e eu posso fazer essas deduções já com as ajudas que eu paguei a partir de abril, tá? E não da sanção da lei em diante. Lembrando que ela precisa ser sancionada nesses termos, ok? Aqui a grande mudança. Agora a gente tem novos limites de faixas salariais, tá bom? Se o empregado tem salário igual ou inferior, mais uma vez, a redação está salário. Eu, Aline, observaria salário e contribuição, partindo da mesma linha de raciocínio da medida, tá? Então, com salário igual ou inferior a 2.090, ou seja, 2 salários mínimos, na hipótese do empregador ter auferido receita bruta superior a 4.800.000, com salário igual ou inferior a 3.135, na hipótese dele ter auferido receita igual ou inferior a 4.800.000, serão implementados por meio de acordo individual ou negociação coletiva. Então, dentro dessas faixas, eu posso implementar por meio de acordo individual, tá? Então, agora, a gente vai começar a levar em consideração o faturamento bruto da empresa em 2019, beleza? Então, só posso fazer acordo individual
até 2090, se eu faturei mais de 4.800.000, e até 3.135, se eu faturei menos de 4.800.000. Quais são... A questão do hipossuficiente continua de igual forma. Outras faixas salariais, fora esse contexto, só via convenção coletiva. No caso dos empregados aposentados, também era a grande discussão, o que fazer, já que eles não podem receber o benefício. Então, o que a gente vinha sugerindo é, procure o sindicato para tentar um acordo onde você possa pagar uma ajuda compensatória sem aumentos que tribute. Mas o empregador vai ter que arcar esse ônus de todo jeito, seja ele salário, seja ele ajuda. Mas para ser ajuda, teria que ser via acordo coletivo. Então, para os empregados aposentados, a implementação das medidas de redução proporcional de suspensão do contrato por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses do acordo individual já apresentadas, ou seja, esse aposentado tem que se enquadrar em em uma dessas situações, eu pulei um negócio aqui, eu ainda preciso complementar a ajuda compensatória com o valor que seria o benefício que ele receberia. Ou seja, sobrou para a empresa de todo jeito, mas agora eu não precisaria necessariamente, em todos os casos, de ter o sindicato como acordante, tá bom? Eu pulei essa parte aqui, pessoal, que é a continuação da faixa. Para os empregados não enquadrados nas faixas, as medidas somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva. Era o que eu já tinha falado, salvo se a redução for de 25%, aí poderia ser individual também, independente do salário, e se a redução proporcional ou a suspensão, aqui é o seguinte, eu poderia fazer, fora dessas faixas que a gente mostrou aqui, ó, que eu mostrei aqui, eu poderia ainda fazer individual, se a redução for só de 25%, ou se eu complementar a ajuda compensatória, o que ele receberia, juntando o benefício com a minha ajuda, eu manteria o salário que ele está habitualmente acostumado a receber. Mas aí sobra novamente para o empregador. Mas quem quer fugir do acordo com o sindicato, que com certeza vai exigir contrapartidas, é uma opção. Lembrando, pessoal, que todo acordo com o sindicato tem contrapartidas adicionais, né? É difícil um sindicato fazer acordo sem algo em troca. E pode ser que com a sanção da lei, a exemplo do que aconteceu quando Lewandowski decidiu pela primeira vez que os acordos individuais teriam que ter o aval dos sindicatos, pode ser que os sindicatos já corram e já promulgam acordos e convenções específicas para adequação dessa nova redação, tá bom? Então, tem que ficar de olho aí nos próximos dias. Então, vejam, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho ou de suspensão temporária no contrato deverão ser comunicados no mesmo prazo de 10 dias, e se após a pactuação do acordo individual, aqui ao sindicato, tá, pessoal? Então, mesmo nos acordos individuais, eu tenho que comunicar ao sindicato o acordo que eu fiz. Não significa que ele precisa ratificar, mas ele precisa ser informado. Se após a pactuação, na forma desse artigo, houver a celebração de convenção ou acordo com cláusulas conflitantes ao acordo individual, deverão ser observados o seguinte: então, se fez o acordo individual e após feito o acordo, você tem tratativas feitas pelo sindicato, precisa observar a aplicação das condições no acordo individual em relação ao período anterior da negociação. Então, vejam, se eu fiz o acordo, não sei, vamos supor que seja sancionado segunda, no dia 25, e a convenção só saiu dia 2 de agosto, o que eu já acordei até agosto prevalece.
Se a convenção trouxer condições mais benéficas, prevalece a partir daquele momento a condição da convenção. Aqui ainda é ponto controverso com algumas teorias, tá? Em relação ao acordo individual, ela dá uma garantia que caso o acordo individual, naquilo que é conflitante com a convenção, prevê condição mais benéfica, fica prevalecendo o acordo individual. Pessoal, aqui tem muito pano para manga nos próximos dias e muita discussão para se desenrolar. Então, vamos aos estudos aí nos próximos dias em relação a isso, tá bom? Bom, eu vou... e outra situação, a reforma trabalhista tinha acabou, na verdade, com a ultratividade. O que é isso? Basicamente era o seguinte, uma convenção ou um acordo perdeu a vigência, ele foi feito por 1 ano, e esse 1 ano encerrou, ele passa a ter, essas cláusulas continuam a ter validade até que uma nova negociação fosse efetuada, e isso acabou, tá? Não existe mais ultratividade após a reforma trabalhista. Mas no projeto de lei complementar fala o seguinte, as cláusulas das convenções coletivas vencidas ou vencentes, salvo as que dispuserem sobre reajuste salarial, porque o reajuste salarial tem que acontecer todo ano, e sua repercussão nas demais cláusulas de natureza econômica, no limite do estado de calamidade pública, somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Então, essa ultratividade valeria durante o período de calamidade pública, as cláusulas continuariam valendo, à exceção do reajuste salarial, que aí os sindicatos podem negociar, sim, esse reajuste durante esse período. Alguns, inclusive, já têm feito, mesmo para setores bem afetados, tá bom? Outra novidade é que a dispensa sem justa causa da pessoa com deficiência será vedada, tá? Então, ele passa a ter essa garantia. Lembrando que hoje a legislação, durante o período de calamidade, tá, pessoal? A legislação não dá essa garantia. Você pode desligar desde que você substitua esse trabalhador, né? Caso você precise cumprir cota e esse desligamento faça você descumprir a cota necessária. Não se aplica o artigo 486 durante o estado de calamidade pública. Nosso querido fato do príncipe, tá? Então, veja, o projeto de lei está me dizendo que durante o período de calamidade pública, o artigo 486 não será aplicado no âmbito federal, estadual ou municipal, a gente não sabe se isso vai ser sancionado. E ela fez outra série de alterações no direito processual e também na Lei 10.101, que trata do PLR, tá bom? A gente não vai conseguir adentrar nisso. Então, para a gente terminar, eu vou precisar de pouquinhos minutos, só para a gente falar rapidamente aqui de 3 tipos de desligamentos que estão em voga nesse período, né? Que é a dispensa sem justa causa. Infelizmente, muitos empregadores que já usaram a medida provisória 927 ou a 936 no talo, mesmo com outras possibilidades, têm cogitado desligamento. Lembrando que o governo tem aí disponibilizado alguns créditos também, né? Via Banco Central. Então, a dispensa sem justa causa é uma prerrogativa do empregador, desde que ela cumpra aí alguns quesitos, né? Então, o empregado tem direito a aviso prévio, indenizado, trabalhado. Lembrando aí dos 3 dias a cada ano trabalhado, que ele adquire, 30 dias mais 3 dias a cada ano completo. Saldo de salários, né, que é os dias trabalhados, comissão, hora extra, gratificações adicionais, etc. 13º proporcional, férias vencidas, que são férias indenizadas, né, que são as férias vencidas, as férias proporcionais e o respectivo terço. E a multa dos 40% do FGTS
e o empregado pode ter acesso ao seguro-desemprego se ele cumprir os requisitos de acesso ao seguro-desemprego. A questão aqui é a indenização da medida provisória, né? Para quem utilizou alguma das ações da medida, porque o empregado passa a ter garantia de emprego. Então, se esse desligamento acontecer durante esse período de garantia de emprego, o empregador precisa arcar com uma indenização, tá? E aqui, Aline, eu posso parcelar? Tem alguma medida que me dá essa possibilidade? Não, nós não temos essa condição em nenhuma medida provisória, nem na nova redação da lei complementar, né, que a gente está chamando de nova redação da 936, mas o sindicato pode, tá? Alguns sindicatos já têm feito sem que haja acordo coletivo entre empresas, já têm aplicado, e por vias judiciais, você vai precisar de um jurídico, você poderia propor e homologar em juízo um acordo extrajudicial propondo em um parcelamento. Mas se desligar durante esse período, precisa pagar aí essa indenização, que é de 50% do salário, que novamente é uma incógnita, que a gente tem visto é o pessoal calcular sobre o salário mesmo, não levar em consideração 13º, férias, tá? Eu particularmente, assim, não tenho muita certeza, mas o que a gente vê majoritariamente sendo orientado é somente sobre o salários a que ele teria direito no período dessa garantia. Então, 50% do que ele teria direito nesse período de salários, se a redução de jornada dele foi entre 25% e 50%. Nesse caso, redução de 25%. Esse texto ele ficou muito dúbio, mas eu quero entender ele da seguinte forma. A medida traz a possibilidade de outras negociações com o sindicato, né? Eu poderia negociar outras reduções com o sindicato, mas a empresa arcando. Talvez esse aqui já seja um balizador para indenizações que fossem feitas com negociações com sindicatos. 75% do que ele teria direito de salário nesse período de garantia provisória em reduções de 50%. E de 100% em reduções de 70%, e em casos de suspensão de contrato, ele teria 100% de indenização do que seria o salário dele nesse período. A MP é clara em dizer indenização, de tal forma que, se é verbo indenizatório, não incide nada de tributo, nem FGTS, nem INSS, nem imposto de renda, ok? Um outro tipo de desligamento pós-reforma trabalhista, que tem sido muito cotado e que pode ser proposto pela empresa, é o acordo entre as partes. Então, você tem a figura da dispensa, do pedido, da justa causa, do falecimento e do acordo. Não pode se confundir. Aline, ele pediu demissão, mas pediu para fazer acordo, então eu vou fazer acordo e vai descontar o aviso dele. São duas coisas distintas, pessoal. Pedido é pedido, acordo é acordo. Mesmo qualquer lado pode pedir esse acordo, desde que ambos concordem. Eu, como empregadora, posso propor acordo para o meu empregado. Ele só tem que aceitar. O empregado pode pedir acordo para mim. Eu só tenho que aceitar. Se eu não aceitar, não tem acordo. Aí é pedido. Então, são duas coisas distintas. A partir do momento que eu, como empregador, aceito o acordo, aí passa a valer as regras do tipo de rescisão de acordo. Quais são? Eu vou pagar a metade, o aviso se ele for indenizado, mas, Aline, ele pediu demissão e não vai cumprir o aviso. Eu vou pagar a metade. Porque virou acordo, não é mais pedido de demissão. Então, se ele vai cumprir o aviso, aí sim pode cumprir integralmente, tá? E vou pagar a metade o FGTS, a indenização, que é a multa dos 40%, que passa a ser 20%. E as demais verbas, 13º, saldo de salário, férias de toda ordem, terço de férias e outras garantias de CLT legais, a integralidade.
E aqui faltou, mas eu acrescento para enviar para vocês, esse empregado não acessa o seguro-desemprego e só saca 80% do FGTS depositado, tá bom? Lembrando que, se esse empregado, independente se é acordo ou desligamento, optou pelo saque aniversário, há restrições de saque. Ele não saca, ele só saca a multa do FGTS, porque o saque dele é aniversário, tá bom? Bom, e por último aí, a força maior. A força maior tem sido muito discutida também por óbvio, pela situação em que a gente está vivendo de pandemia, que não deixa de ser força maior. Mas há uma controvérsia ainda, na verdade, porque o artigo 502 da CLT, ele fala que, no caso de força maior, essa força maior tem que ocasionar a extinção da empresa. Então, muitas empresas precisam desligar, mas não estão parando as atividades, estão funcionando parcialmente. Então, aí, em tese, se a gente olhar a letra crua da lei, quem paralisou só parcialmente as atividades não poderia utilizar a força maior. Mas a gente tem visto muita gente boa defendendo que pode sim ser possível aplicar a força maior e numa demanda judicial isso prevalecer. Até porque muitos juízes têm sido muito consistentes em dizer que, é claro, eles não podem dizer se vão decidir contra ou a favor, porque é um conjunto de coisas a se analisar, mas todos têm sido unânimes em dizer que, com certeza, o que acontecer nesse período de pandemia vai ser analisado de forma sensível, né? Tanto para o empregado, mas também para o empregador. Então, vejam, é possível, aqui é importante vocês tenham aval dos jurídicos, caso vocês o tenham, ou se não, colocar essa possibilidade de risco para o empregador, olha, há boas chances, mas pode ser que não dê certo, né? E aí, se for para aplicar o força maior, não há que se falar em aviso prévio, porque força maior é força maior, né? Como é que eu vou avisar, olha, né? Em regra não, né? Eu estou fechando as portas, você vai cumprir 30 dias. E eu vou pagar as verbas rescisórias integrais, tá, gente? O que a legislação me permite, hoje, majoritariamente entendido como sendo a metade, nesse caso, é a multa do FGTS, tá? Que seria 20% aí nessas situações. Beleza? Pessoal, é isso. A gente acabou ultrapassando 12 minutinhos, mas eu super espero que tenha agregado bastante aí para vocês. Eu vou deixar aqui nos... Clarice perguntou assim, Aline, caso a empresa não pague as verbas rescisórias, por não ter condições de pagar no momento, orientando o funcionário com ação judicial, ele tem direito ao seguro-desemprego? Então, Clarice, lembrando que nesse caso seria o acordo extrajudicial, né, que você precisa de um apoio jurídico, porque tem que ser homologado em juízo, então você precisa de uma assessoria jurídica, e sim, com certeza eles vão liberar para ele acessar o seguro-desemprego. Pessoal, muito obrigada, eu que agradeço. Vou deixar aqui no chat, estou colocando aqui para vocês meu e-mail, só um minutinho. Aline Nogueira, @maxfolha.com.br. Eu super agradeço a participação de vocês, ter disponibilizado esse tempo no sábado. Espero que realmente tenha agregado e acompanhe a gente, porque vai ter mais novidades, com certeza, principalmente agora que outras mudanças estão chegando, né? E é isso, eu quero desejar um excelente fim de semana para vocês, um abração e até a próxima, beleza? Alessandra, se você puder... Esperamos mais aula, grátis ainda melhor. Pode deixar, Carla. Vamos fazer live também, tá? Segue a gente lá no Insta, @maxfolha. O nosso canal está começando agora, então se inscreve lá, ajuda a gente a disponibilizar conteúdo para mais pessoas e divulga para a galera também. Em breve a gente vai ter um encontrão, o WorkDP,
A gente faz aqui em Goiânia, em Goiás, o Encontro Goiano de Profissionais de DP, e daqui umas semanas, com certeza, a gente vai fazer o nacional, então fiquem ligadaços aí, só com gente top mesmo, parceiros muito bacanas. Pessoal, Max Folha, o canal no YouTube, tá? Tá começando agora, mas dá uma força lá pra gente. Alessandra, se você puder me mandar a sua pergunta no e-mail, eu te agradeço. Tá bom? Pessoal, até mais. Valeu!